o livro de Números, capítulo 4. Os coatitas e as suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens de entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com um couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no mesmo lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para a iluminação. As suas candeias e as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para os seus suprimentos de óleo, em seguida o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e os acampamentos estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro, que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas sejam eliminados dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram, quando se aproximam das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro e a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada do encontro, farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeiam o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todo o utensílio usados para o seu serviço. Todo o serviço deles. Tudo o que devem fazer e carregar estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe com responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades.
Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles, no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo com seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Este é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizesse o serviço da entrada do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias 2.630 homens. Esse foi o total de recenseado dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseamento dos clãs meraritas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somaram 8.580 homens, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.